Tô tentando colocar aqui a Karen ao vivo agora. Se Deus quiser, vai dar certo. Já tá carregando. Tô te ouvindo, tô te Também vendo. eu tô te ouvindo, mas não tô te vendo. Continuo não te vendo. Que desgraça. Você tá no 4G? Eu tô aqui do ladinho do roteador na minha internet de casa. E vou. Tenta entrar no 4G, porque às vezes você consegue entrar. Porque a minha internet aqui, eu acho que não tá dando problema. O pessoal tá conseguindo me ver, tá conseguindo me ouvir. O problema é que você que não tá carregando. Ah, agora foi. Foi. Ai, graças a Deus. Ah, Que bom. linda, maravilhosa. Que bom. Ai, que Que bom que deu joia. certo. Ai, que bom. Tá, agora só um minutinho que eu vou pegar o resto do material que ficou lá no outro lugar. Peraí. Não tem problema não, vai lá. O importante é estar te vendo. Gente, boa tarde ao pessoal que está chegando. Obrigada pela paciência. A gente teve um probleminha aí técnico no Instagram trolando a gente, né? E eu tive que sair, entrar de novo. Agora tá dando tudo certo. Boa tarde, Ai, Miglis. Que bom que te receber e coisa te ver boa. também, né? Porque conversar sem te ver não tem como. Fica muito Pois é, estranho. é triste, né? Pois Eu vou é. ligar mais uma. Tô meio escura, né? Vou ligar uma luz Tá um aqui. pouquinho. Tá ótimo. Ô, Fran, Gente, boa liga a luz. tarde aí, o pessoal que está chegando. A Pati está perguntando qual é o assunto de hoje. Hoje nós vamos falar com a Karen, do Dito Efeito Literário, que é uma bibliotecária incrível que trabalha com um projeto de extensão, né, Karen? Voltado para Isso. biblioterapia. Ela vai contar mais um pouquinho do trabalho dela para a gente. E também ela é psicanalista, né? Olha que honra receber, e foi uma coincidência feliz, vamos dizer assim, porque é a psicanalista Pega. como a primeira entrevistada aqui no nosso mês de setembro, que é o mês de conscientização, né, de valorização da vida e de prevenção do suicídio. Isso. Então, olha que importante a gente estar recebendo a Karen aqui Francisco, pega a hoje. sua lunária, ela vai ficar rindo. Oi! Ai, que lindo! É seu Esse é filhote? Francisco. Ah, tava aqui. Obrigada. Aqui, ó. Toma, que ela nem tá funcionando. Ah, ela não tá funcionando. Ela ainda nem... Francisco é meu assistente de palco, gente. Peraí. Ai, que lindo. Eu tava E ele lá, também participa, né, da produção de conteúdo, né? especialmente agora na quarentena, a gente está em isolamento social, então o jeito é produzir com ele mesmo, porque senão não tem jeito, não tem colaboração. Tá, agora ele tá ali, ó, tá fazendo um livrinho, ó. Só Ai, que que eu vou... coisa mais fofa, gente. Não tô Lindo. fazendo Então, livro. agradecer a presença de cada um de vocês, a Orestes, o Vinícius, que está por aí. Eu chamei uma galera também, para ele não ficar, né, falando sozinho, como assim? Com certeza, tem E que chamar o pessoal para assistir. eu vou contar um pouquinho. Eu vi que nesse quadro, né, do social media, você costuma perguntar da história, né, como é que a gente chega a ser um bibliotecário ou bibliotecária produtora de conteúdo. E para mim a coisa toda passa assim por quando foi que eu comecei a minha relação com biblioteconomia, com biblioteca, né? E foi uma relação que começou bem cedo, por razões bem curiosas, tá? Porque assim, eu sou uma pessoa que eu fiz biblioteconomia querendo. É bem comum que a gente, né? A maioria Caia de não faz paraquedas. biblioteconomia. É, não, eu fiz com uma convicção, gente, é uma convicção bem curiosa. Porque, assim, eu desde de pequena convivi com a biblioteca municipal da minha cidade, porque minha mãe foi uma mulher do seu tempo. Minha mãe foi uma mulher do seu tempo, assim, parou de trabalhar, casou, teve 3 crianças, e era
como boa histérica que é, gritava com a gente o dia todo, sabe, de interior, aquela coisa. E eu sempre fui muito sensível, sempre fui muito sensível a esse ruído, esse contexto existencial conflituoso, assim. Então, enquanto eu era pequena, que eu ia brincar com os amiguinhos na casa dos outros, tudo bem, mas depois, ali pelos 10, pelos 9 anos de idade, talvez até um pouco antes, uns 7, eu descobri a biblioteca como um refúgio. E a biblioteca municipal era do lado da minha casa. Então a mamãe dava café da manhã pra gente e eu ia pra biblioteca. Perto do meio-dia, a minha mãe abria a porta de casa, gritava comigo lá na biblioteca, para você ver, então, como ela gostava do grito, né? Nossa, e você conseguia escutar de lá da biblioteca, que era muito perto, né? É cidade do interior, e assim, a gente pequeno, a gente andava sozinho, é uma criação um pouco diferente, assim. E essa mãe, que foi uma mãe muito difícil para mim, ela me motivou, me mobilizou em muitos sentidos, né? Então ela foi sempre uma mulher muito criativa, muito ativa, mas extremamente insatisfeita também, porque essa geração de mulheres que casa, tem que abrir mão dos seus desejos, é difícil, né, se realizar. Então, eu lembro que nessa biblioteca, um dos livros que mais me chamaram a atenção foi um livro que era a história de uma menina que queria ser freira. E aí, gente, eu fantasiei loucamente que eu queria ser freira para poder passar o dia lendo e que eu teria espaço para um espaço de paz, assim, eu teria um lugar silencioso e em paz. Eu já pensava assim que eu ia ser freira de orfanato, que eu ia trabalhar com criança. E isso eu tinha, assim, 9, 10 anos de idade, né? Ainda nessa faixa etária, até os 12, 13, eu li muito livro de guerra. Curioso, né? Li Anne Frank nessa época. Porque hoje eu entendo que era uma necessidade minha de fazer esse ajuste entre a minha realidade psíquica e o que eu vivia. Porque dentro da família era sempre muito conflituoso. E aí você vê um movimento que é muito saudável, porque a literatura vai te ajudar a simbolizar a sua realidade. Quando você faz isso, que a gente até chama assim de um ajuste psicótico, você está ajustando, essa é a ficcionalização da vida que Conceição Evaristo tanto vai dizer que é necessário a gente, às vezes, botar numa escrevivência para aquilo se acomodar na tua existência. A literatura faz isso, porque você está lá simbolizando. Quando essa simbolização, ela sai da fantasia, do imaginário para o real, ali você vive a depressão. Uma pessoa que está em depressão, ela não está conseguindo simbolizar a realidade psíquica dela com a realidade do entorno. Aquilo vira um absoluto gigantesco, ela não vê saída. Quando você trabalha um livro, quando o livro te trabalha, eu costumo dizer isso, né? Quando você pega um livro que ele substitui o teu tempo, a tua narrativa pela dele, o teu tempo, o teu ritmo, ali você tem um deslocamento de umas forças psíquicas. E tudo na psicologia, na psicanálise e também na literatura é abertura e movimento. É uma condição assim, você vai remando, entende? Então olha que rico que é. Eu vivi isso nessa época sem saber que se tratava disso, né? Hoje é que eu tenho consciência, mas me intrigava que eu li muito livro de guerra, livros sobre a Segunda Guerra Mundial, eu li vários. Cheguei a ler, a bibliotecária é que foi falar para minha mãe, porque eu cheguei a pegar o Mein Kampf, escrito pelo Hitler, que tinha na biblioteca, e aí ela, quando percebeu que esse livro estava comigo, eu não tinha idade para ler, é que ela falou com a minha mãe para eu devolver o livro. Mas olha o meu interesse, porque quando você lê uma Anne Frank, você está vivendo um conflito interno dentro da sua casa com alguém, e lê uma Anne Frank que está na flor da idade, desejando viver sua vida e privada de toda possibilidade, então você tem um deslocamento do que é a dificuldade, né? Você substitui a tua narrativa pela da literatura e isso né? Sim, sim. Então, eu sempre recorri aos livros, lembro que assim, li, nessa mesma época também lia muita Poliana,
Porque essa mãe, gente, essa mãe era difícil, era uma mãe difícil, sabe? E não era uma mãe amorosa, ela estava muito imersa nos processos dela, assim, numa insatisfação com a vida, então não foi uma mãe amorosa, acolhedora. Então eu li Poliana moça, sabe? Não, tudo tem que ver o lado bom. E aí quando eu saí de casa, foi engraçado, porque eu abandonei Poliana e passei a ler os beatniks. Aí eu li On the Road, eu fui ler Hermann Hesse, o Demian do Hermann Hesse, que tinha uma vida interna, Clarice Lispector, eu conheci, né? Clarice Lispector. Acho que uma das escritoras nacionais que passa mais essa ideia de introspecção, né? E estava vivendo essa coisa de perder-se, me descolar da mãe e de ir para a minha própria vida, então era em alguma medida uma perdição, né? Que a Clarice é sempre muito da epifania, do se perder, do acessar uma força selvagem dentro de si, né? Ela é muito uma mulher selvagem. E você vê, eu também comecei a perceber nas leituras que, por exemplo, um livro que mexeu muito comigo recentemente, Orgulho e Preconceito, da Jane Austen, porque a Elizabeth Bennet, que é a mocinha, a protagonista, ela tem uma voz, a voz desse texto e o corpo desse texto é de uma pessoa que quer se esclarecer, que quer saber a verdade, que quer se conhecer. Então, essa voz sempre me tocou muito na literatura, sempre me acompanhou. Eu digo que o corpo e a voz dos textos me acompanharam, porque aí, a essa altura, eu já estava sem a minha família, então eu me nutria muito, né, dessas literaturas, desses romances. Então, me trazia talvez a companhia do meu pai, que é um homem muito reflexivo, que é sempre assim dado a umas divagações e está sempre na busca de um esclarecimento. E essa mãe que é uma força muito criativa, muito cheia de energia, né? Eu coloco assim essa questão das faltas, porque as faltas elas nos constituem também, elas definem muitas das nossas escolhas. Então, eu vim para Florianópolis. Até então, eu morava na cidade do interior de Santa Catarina, chamada Tangará, e ficou conhecido esses dias porque passou um tornado lá, né? Isso, Assim. E aí vim para Florianópolis, vim assim com pouca idade, vim morar na casa da prima que indicou a prima, e era um movimento até comum de acontecer, de sair do interior para a capital. Mas a minha ansiedade, sabe, Mayara, era estudar. Eu tinha assim essa ideia de que eu precisava estudar para daí ter um emprego, para daí ajudar essa mãe, para sempre essa. Tu vê que eu sou uma pessoa assim pequena, eu me sinto bem pequena, eu tenho 46 quilos só, então eu me sinto meio etérea, sabe? Eu me sinto feita de matéria de poesia. As saídas sempre foram. As minhas saídas, elas sempre foram assim, da ordem do pensamento, da investigação, sabe? Não tenho assim não considero que eu tenha muita habilidade manual, sabe? Porque tem pessoas que têm esse sentido do tato, né? E do fazer, do prático. Não, eu sou uma pessoa das ideias, assim, dessas sensibilidades. Vim para Florianópolis e trabalhei desde sempre com empresa de TI. Olha só, isso lá nos anos 96, quando a internet era pouca no Brasil, o pessoal estava numa onda de fazer site e ninguém sabia muito para quê, o que fazer. Todo mundo queria ter o tal do posicionamento, sabe, Mera? Todo mundo queria se colocar na internet, mas não sabia como. E eu ainda não tinha... Né? Não tinha esse porquê, né, ainda definido. Exato. Na época não pensava. E aí, olha o que eu fazia. Eu trabalhava em empresa de TI, desenhando... Na verdade, como sempre, a comunicação sempre foi uma habilidade que eu tinha. Então, eu entrei na empresa de TI para vender esses serviços, só que o povo não sabia o que fazer. Ou não, obrigada. Eles não sabiam muito o que colocar, então eu vendia o site, eu fazia o texto, eu fazia o fluxograma, eu fazia toda a estrutura, arquitetura de informação. Então, lá nos idos de 96, eu lembro que o guia do estudante estava vendendo a biblioteconomia como profissão do futuro, assim. Porque nem a ciência da computação ainda tinha se atinado, né, para esse campo.
E aí eu pensei, gente, é o curso da minha vida. Eu vou ler, de novo aquela, né? Um curso que associa as minhas habilidades, os meus interesses. Eu vou ler muito, ainda vou trabalhar com informação. E ali eu segui. Enquanto cursava biblioteconomia, eu já me sentia essa profissional da informação. Eu trabalhei em agência de publicidade. E aí, como é que eu era profissional de informação ali? Eu atendia o cliente e havia uma demanda de organizar a quantidade de informação que a gente pegava do cliente para fazer uma campanha. Então, esse fluxo, todo esse fluxo, eu trabalhava muito com mapa mental, gostava muito disso, assim. Gostava de estruturar, gostava de conhecer as etapas. Então, não foi difícil, por exemplo... É uma forma de gestão, né, também. É uma forma de gestão da informação, né? Total. Tu vê que tinha uma pegada da estrutura de pensamento, assim, né, que eu vinha conhecendo esse meu fluxo de pensamento com a literatura e percebendo que ele ia para o fazer, né? E umas sacadas de conteúdo assim, ó. A empresa que eu trabalhei fez o primeiro site de uma empresa famosa aqui de escritório, e aí eu não só fiz o site, como propus criar uma newsletter em que o cliente recebesse notícias sobre ergonomia, postura, dicas de coisas do escritório, sabe? E isso a gente está falando em 98, sabe? 96. Depois vieram os portais de conteúdo, então essa coisa da newsletter, todo mundo começou a ter sua newsletter, depois um portal que tinha newsletter de todo mundo, e assim a coisa vai evoluindo, né? Mas tu vê que do ponto de vista de produzir conteúdo já tinha alguma coisa. E isso me desenvolveu muito a habilidade de escrita, de comunicar, né? Porque você vai... A linguagem... Então, a leitura também me ajudava nesse sentido, né? Porque eu tinha que fazer uma linguagem empresarial, descobrir, assim, como melhor comunicar uma ideia. E aí, no meio disso tudo, eu faço tô lá no curso de biblioteconomia, e a biblioteconomia, que é da UFSC, da Universidade Federal aqui de Santa Catarina, ela, assim, foi frustrando um tanto das minhas expectativas, porque foi uma fase em que, especialmente esse curso, ele estava sofrendo de uma transição. Havia um bando que queria mudar o nome, inclusive, do curso, e havia um tanto de professores na resistência, não assim mudar de qualquer jeito. Então, estava algo entre a tradição e a mudança. Eu peguei bem essa fase, e ali eu não me realizei, assim, aquele excesso de disciplina técnica, né, de catalogação, aquilo não fazia sentido para mim. Eu queria estudar usabilidade, eu queria estudar coisas mais próximas do humano, né. Quando eu estou concluindo o curso, eu ingresso na empresa de energia, aqui de Santa Catarina, a Celesc, e fui trabalhar com gestão documental. Ali eu cheguei eu cheguei até a fazer especialização em arquivo, mas o que eu gostava no arquivo? Eu gostava do fluxo, gostava de estudar as atividades, entender, quando eu produzo um balanço contábil, qual foi a atividade que gerou esse documento, qual é o prazo legal, o que na lei me permitiria descartar ou não. Eu adoro esse xadrez, assim, o movimento. Como a área era muito carente de profissionais, eu busquei o serviço social, e a gente criou um projeto, implantou o Jovem Aprendiz no setor de gestão documental. Eu cheguei a treinar equipes de 36 meninos de 14, 16 anos em vulnerabilidade social, porque era um requisito para ingressar no projeto. Aí foi o trabalho mais humano que eu fiz na vida, assim, porque os meninos chegavam, eu tinha que treiná-los para fazer atividades como digitalizar documento, cadastrar documento, e os meninos, eles não viam nenhum sentido naquilo, né? Aí a gente já está nos anos 2000 e pouco, e eram meninos jovens, já tinha o celular, já tinha a internet, já tá a milhão, né? Então eu tinha que
mais educá-los do que outra coisa, fazer sentido. O que é que eu usava? Usava história. Usava história, passava filme, fazia roda de conversa sobre um livro. Então, assim, usei muito de uma metodologia que um tio meu, que é um querido, chama Francisco, que é de onde vem o nome do meu filho. Tio Francisco, ele me educou muito com livro. Eu sempre, às vezes, procurava ele com alguma dificuldade na vida, e tio Francisco me dava um livro. Então, assim, também na época da faculdade, quando eu dei essa deprimida com o curso, cheguei a pensar em desistir, eu procurei serviço de psicologia, esses gratuitos, né, da própria universidade, e aí os atendimentos eram muito espaçados, então eu pedia para me dar um livro, mas me dê um livro para eu ler. Eu sempre me tratei com livro, sabe? E fazia efeito para mim. Por fazer efeito para mim, eu sempre acreditei que ele fosse um recurso. Essa é a minha relação com o livro, a literatura, né? Ainda que eventualmente eu usei autoajuda, parece aqueles viciados, olha gente, eu vou contar que eu usei autoajuda. Exatamente. É porque assim, a autoajuda, infelizmente, ela é mal vista, né? Mal vista na nossa área, mas nossa, eu já li muito livro de autoajuda. Ela tem o seu valor, sabe, Mayara? Porque assim, ó, é igual você fazer análise e fazer psicologia comportamental. A comportamental, se você tiver deprimido, ela vai vai fazer uma lista, talvez, de vamos acordar a tal hora, depois de acordar vai fazer tal coisa. Ela vai te movendo, de novo, movimento, né? Abertura e movimento. E às vezes é o que você precisa. Às vezes, entende? Então eu não critico coaching, não critico psicologia comportamental, porque eu acho que ela promove abertura e movimento, e às vezes é o que o sujeito está precisando. Nessa época que eu estava meio assim com a biblioteconomia, eu me lembro que eu li Zaratustra, do Nietzsche, e era um coice. Nietzsche é um coice, assim. E aquilo me fez pegar no tranco, sabe? Mas eu conversei com um amigo meu, Rômulo, que na mesma época também estava assim, passando por umas sensibilidades, ele falou, meu Deus, eu não posso ver Nietzsche na minha frente, assim, não, aquilo me deprime, aquele coice me derruba, entendeu? Então você precisa sentir o que é para você, né? E se não é, cai fora, vai procurar, porque sempre tem. Você precisa buscar abertura e movimento. Então, eu segui na Celesc já, depois de concluir o curso. Tu vê que mesmo lá, quando eu dei essa zicada no curso, eu segui no curso porque a biblioteconomia, se a gente fosse fazer uma análise dela, como se fosse uma pessoa, é um curso que tem mais atributos, pelo menos na época, né? Mais atributos masculinos, que dizem, dão notícia assim, ó, de uma necessidade de ordem, de organização, de uma coisa não caótica, né? Não é do caos. Um conservadorismo, manter as coisas como são, manter as coisas no lugar. Então, isso, para mim, sempre deu notícia da minha falta de estrutura, essa familiar, sabe? Tanto que eu dei aquela zicada no meio do curso, mas eu segui no curso, porque eu tinha uma aposta ali da estrutura. E no fim foi o que aconteceu, porque eu depois da Celesc, a Celesc foi um concurso público, hoje eu estou numa universidade também concursada, então era uma aposta nisso mesmo, sabe? Não, é um curso que me estrutura. Às vezes eu tenho dificuldade, mas ele me dá sustância, né? E se intervir? Oi. Eu vou voltar para o ponto ali, ó, a Bibliuma, precisa ler Nietzsche. Gente, Nietzsche, para mim, é melhor autoajuda, tá? Inclusive, tem um livrinho do Percy, e que é Nietzsche para estressados. Aquilo é delicioso, gente. Aquilo é para você ter, assim, como livrinho de cabeceira. Só Nossa, que tem que aguentar o tranco. Eu preciso urgente desse livro, vou até anotar aqui o título dele.
Nietzsche para estressados. É uma série muito legal, tem de outros filósofos também, sabe? Mas então, voltando para o trabalho esse da Celeste, gente, ali eu vivi um tempo muito interessante, assim, porque eu estava trabalhando então com arquivo, com estrutura, tinha montado esse projeto social, então eu vivi um lado humano. Foi também a época que eu casei, que eu tive filho, realizei a maternidade, que foi uma coisa maravilhosa. Mas assim, alguma coisa ali também foi meio profundo demais. Eu meio que aquela coisa do arquivo, da ordem, do processo, etapa, aquilo. Inclusive eu fiquei nessa coisa, não, agora eu tenho que ter filho, não, agora eu tenho que casar. Eu fiquei meio durinha, sabe? Fiquei excessivamente estruturada. E aí, minha gente, aconteceu que eu me separei com criança pequena. Pareceu que o mundo se desmaterializou. Quando eu voltei de licença maternidade, eu já estava separada, eu não sabia mais nem quem eu era. Chego no trabalho, tinham desmontado meu projeto, aquilo, eu perdi o chão, assim, perdi o sentido. Não fazia mais sentido para mim, etapa, uma coisa, porque assim, ó, tinha cagado com tudo, sabe, tudo cagado, entendeu? A vida estava toda desordenada. E, de novo, Epifania, Clarice Lispector. E aí eu desejei mudar de cidade, eu queria mudar de planeta, se fosse possível, eu queria mudar de profissão, pensei, agora eu vou largar isso tudo, não dá para mim. E quem nessa época me sustentou? Rubem Alves, Perdas e Ganhos da Lia Luft, Marta Medeiros. Eu lembro que foi uma época que eu li muita crônica, porque eu não tinha tempo, não li romance, não conseguia ler, por causa da criança, sabe? Então era só coisinha curta. Uma poesiazinha, Manuelzinho de Barros para dar uma alegria. E fiquei naquela, assim, desejando mudar de planeta. Foi aí que eu fiz concurso e finalmente ingressei na UDESC, onde hoje eu coordeno o Dito Efeito Literário. E é muito interessante, Mayara, porque foi em setembro. Foi no primeiro setembro, há 3 anos atrás, eu ingressei na UDESC, no dia do aniversário do meu pai. Então foi uma reconciliação com esse masculino, que no caso do meu pai é um masculino feminino, bastante feminino, porque ele é o cara introspectivo, ele é o da reflexão, mas ele tem um pé no chão também, ele dá uma aterrada. Então foi assim, eu voltei dessa desestruturação toda, aterrei, e tendo aterrado, eu passei a florescer. Eu retomei, assim, desejos antigos, aí de trabalhar com a literatura, dizer para o mundo quanto a leitura pode reconstituir um sujeito, contribui para essa inteireza, né? Então, no 1º de setembro eu ingressei, no 2º de setembro, dentro da UDESC, eu crio a farmácia literária, e você vê, era o nome do dito efeito, farmácia literária, porque ele tinha algo aí na linha de cuidar do outro, né? Também idealizei um evento, que é um sarau de literatura, no formato de um piquenique literário. Então, assim, e o mote era, você tem fome de quê? Veja que é cuidar, é nutrir, é da ordem do feminino, né? E... Francisco. Então, foram 3 no terceiro... Agora, setembro, eu estou completando 3 anos de UDESC, fazendo essa live contigo para contar desse tempo do projeto. E que, assim, foi num setembro amarelo que eu lancei os vídeos da farmácia literária, com a ideia de recomendar livros para tratar ansiedade, para tratar as dores da alma, né? E de lá para cá, então, de 2 anos para cá, foi que eu conheci a biblioterapia, me lancei para a psicanálise, porque a biblioterapia foi um encontro tão maravilhoso, assim, tão incrível, pareceu que, assim, nossa, eu encontrei meu lugar na biblioteconomia, sabe? Encontrei o lugar para minha psicologia dentro da biblioteconomia. E o desejo de ir para a psicanálise foi super, assim, me aprofundar. Eu considero que a minha clínica é a literatura. Mais isso porque eu mesmo clinicar não tenho clinicado, né? Então, eu fico... Agora, a psicanálise me dá essa dimensão tão profunda e simbólica do que faz a literatura conosco, assim. Esses tempos, essas vozes, esses
espaços existenciais que a gente acaba trocando com a literatura, né? E é engraçado, só fazendo um comentário, é que a sua trajetória inteira te levou para esse momento, né? Desse encontro seu com a biblioterapia, porque você já tinha isso já bem latente desde criança, né? Porque era a forma que você Sempre. se tratava, né? Estou dizendo assim, que você se cuidava, que você cuidava do seu emocional, né? Daquela coisa Isso, da... sempre Nossa, foi. muito interessante. Assim, a Carla Souza, que é uma parceirona, né, que tem aí um curso de biblioterapia, inclusive, eu considero assim, uma parceira de subjetividade, porque a gente tem assim, até os mesmos autores. Ó, a minha irmã querida entrou aí. E, Kátia e Vanelli. isso. E tu vê, sobre isso de agora, né, nessa altura da trajetória, fazer um reencontro com o que era meu desde criança, veja que hoje esse projeto, que eu constituí ele como um projeto de extensão, que tem uma série de ações, então, produzir os vídeos com resenhas de livro, e são resenhas sempre bem psicanalíticas, assim, bem emotivas, é o aspecto psíquico que a leitura te mobiliza, né? Adoro fazer uns atravessamentos sociais, mas sempre me pega coisa emocional. Eu faço os vídeos com resenhas de livro, aí eu pirei de fazer declamação de poesia, que é onde entra o Francisco também, a gente põe os balangandã na cabeça, então esse lado bem fantasioso, sabe, divertido, que também sempre foi uma qualidade minha, gosto muito de moda, gosto de cores e tal. Eu sempre tenho uma frase do Lao Tse que sempre me acompanha, que é semeia o grande no pequeno. Então assim, eu não... Quando eu pensei em deixar a biblioteconomia, eu pensava em deixar pela moda. Como eu não fui para moda, então eu trago a moda para dentro da biblioteconomia. Esse quadro da declamação de poesia, ele tem uma produção de arte, sabe? Eu me sinto essa artista. E tem um podcast em que eu faço a resenha do livro, bem profunda, e aí eu chamo pessoas para conversar não só sobre o livro, são temas que atravessam aquela leitura. Por exemplo, Caio Fernando Abreu rendeu um podcast em que a gente falou sobre identidade LGBT, o quão impactante é para um sujeito que se descobre, né, homossexual, uma sexualidade diferente do padrão, o quanto aquilo impacta a vida dele. E aí, sim, são atravessamentos psicológicos, Caio Fernando Abreu trocando uma experiência, fica muito interessante. E então rende meu Deus, já me perdi, os vídeos com resenha, as declamações de poesia, o podcast, e agora mais recentemente esse quadro que, como a gente está em isolamento social, eu trabalho literatura com Francisco. Eu leio uma história para criança, a gente fica semanas trabalhando no figurino, nas imagens, nas cenas. Eu digo, como é que nós vamos fazer essa cena? E ele que cria a fantasia, ele cria o cenário, aí a gente cria livro. Tem um livro aí, A Força da Palmeira, é um livro que nós estamos fazendo há muitos dias. E aí a gente cata folhas na rua, folhinhas para botar no livro, essas coisas. Então, assim, é real que literatura é muito recurso, né? E eu considero que todo o dito é feito. Esqueci de mencionar que tem oficinas, gente, tem oficinas literárias. Então, as oficinas é onde eu trabalho mesmo a biblioterapia. São sessões de biblioterapia que eu chamo de oficina de leitura, porque a biblioterapia ainda tem muita uma resistência, né, do nome. Dentro da academia, ela é assim, tem gente que entende, tem gente que não. Então, oficina de leitura todo mundo entende, né? Faço esse trabalho e eu considero, Mayara, que esse trabalho, o dito é feito, ele é aquele espaço de leitura e de paz de espírito que eu tanto quis quando era criança, sabe? Eu me sinto assim como que vivendo numa comunidade de Epicuro, sabe? Que Epicuro foi um filósofo que criou umas comunidades como se fossem umas agrovilas, né? Escolas de felicidade, o Epicuro criou. Em que era isso, as pessoas se alimentavam, trabalhavam na medida só do necessário para sobreviver e tinham templos de reflexão, templos de leitura. Então,
Ainda isso na minha vida é um pouco difícil, porque eu tenho Francisco, então a leitura acontece assim depois que ele dorme. É. É sempre um tempo roubado, né? Mas eu considero que eu fiz esse. Desde pequeno eu sabia que era isso. E a minha irmã, que entrou aí ainda há pouco, né? Ela era muito Manuel de Barros, a Kátia, porque Kátia tinha caderno de sonho, caderno de pensamento, caderno de poesia. E eu achava assim aquilo lá em casa, somos quase todos piscianos. Minha irmã, minha mãe, meu Hum, irmão são de peixes e eu sou câncer. Então pensa, era um bando de gente sensível. nossa, A minha irmã fofa tinha esses caderninhos e isso me lembro disso até hoje, porque eu queria fazer igual, ela era mais velha, né? Então também tinha meus diários, eu tive diário, sabe? Essa coisa bem do cultivo de si. Eu tenho certeza que Kátia não ia para a biblioteca. Kátia foi meio asmática, foi mais assim, manifestou mais sintomas, sabe? Fez sintoma dessa dificuldade psíquica que a gente enfrentava com a mãe. Kátia fez sintoma e eu fui para a biblioteca. Então, para você ver como é que que coisa outra eu faria da vida se não sair por aí bradando que literatura é um lugar, é um espaço, é um recurso, né? com certeza. Nossa, muito linda a sua história. Se passou tão rápido, porque já tem. Quer dizer, a gente entrou, a gente saiu, entrou de novo, né? Teve aquela dificuldadezinha. Acredito que a gente consiga ir até 1h10. Mas já são uma e Oba. quarenta e oito, que passou muito rápido. Eu fiquei aqui, assim, gente, só imaginando a sua história, a sua trajetória. Estou, assim, super inspirada e tenho certeza que todo mundo que está aqui acompanhando também está. Eu vou tentar até ler alguns comentários que eu vi aqui. O Isso, se vocês Vinícius tiverem falou que perguntas. tem. Exatamente, menina, que eu tô tão absorvida dentro da sua história que eu me perdi na live. Gente, desculpa, tá? Vamos lá. A Suzane, minha amiga Suzy aí do Biblioconcurseiros, disse que ama Nietzsche e que aprendeu a dar patada com ele. Achei esse comentário dela Boa. ótimo. E a Bibliowoman está falando que precisa ler Nietzsche. A Cecília falou que adorou a recomendação do livro, né? Nietzsche para estressados. O Vinícius Estressados. está falando que ele tem o Kafka para sobrecarregados. Ah, delícia, da mesma série. Kafka, gente, olha, aquele Cartas ao Pai, a Metamorfose, né? Metamorfose. É o quê? Se você precisa sair da caixa que está endurecido na sua vida, lê a Metamorfose do Kafka. Isso trata a pessoa, sabe? É verdade. Olha, e assim, olha como que é importante a gente ter essa dimensão, né, da literatura para a cura da alma, né? Então, É, já diziam, né, os antigos que a biblioteca era um hospital, né, da alma. Então, exato. como que a literatura ela é o remédio? Geralmente, aquilo que você falou, né, fez aquela alusão à farmácia, e realmente é. Mayara, e tu sabe que o bibliotecário, no tempo da Biblioteca de Alexandria, ele era o cara que selecionava o que o rei, né, ia ler, e tinham que ser coisas que deixassem esse rei altivo, né, não podia deprimir o rei. Então, veja como sempre foi. Acho que é no Egito, já no Egito, a biblioteca era tida como uma farmácia para tratar as pessoas. Isso é que depois eu acho que o povo nos últimos tempos, né, tem assim criticado muito a gente tem na real umas forças operando espaço de mercado, né, de trabalho. Então, tu vê que há pouco estava rolando uma história de só o psicólogo poder. Acontece, gente, que olha, cultura uma questão central para a psicanálise, o nosso processo civilizatório. Oi, gente. Vocês estão me ouvindo? Oi, oi, oi.
Ah, agora eu tô. Agora eu tô. Que bom. Só para fazer uma defesa, né, do aspecto do quanto a literatura reconstitui o sujeito. Michel Petit, gente, um livro chamado A Arte de Ler ou Como Resistir, uma coisa assim. Mas é a arte de ler. Ela é uma antropóloga e ela estudou intervenções literárias de leitura em campos de refugiados, sabe? Gente que viveu situação de guerra. E o quanto a literatura, as histórias também, porque onde não tinha o livro ia a contação de história. Isso ia restaurando os sujeitos, porque quando você está passando por uma crise, e isso pode ser uma crise geral, pode ser uma crise interna, crise é quando tudo que funcionava antes, o modo como as coisas funcionavam, deixou de operar. Aí eu tenho uma crise. E hoje a gente vive o quê? A gente vive uma crise atrás da outra. A gente está com a humanidade em crise. Então, a literatura, ela vem ocupar um lugar aí nesse contexto de crise, que é ajudar o sujeito a trazer desse simbólico para o real. Ele dá nome para o que ele está sentindo, ele dá nome, ele encontrar saída. E isso não é a autoajuda que faz, é a literatura com essa coisa, com esses movimentos que são a projeção. Quando eu estou lendo um livro, eu estou projetando muita coisa naqueles personagens. Às vezes nem é o principal, tá? Então tem a projeção, a introspecção, a catarse. Aristóteles já fazia isso lá no tempo dele, vai falar muito disso em Poética, um livro chamado Poética, em que ele fala da catarse, de por que as pessoas iam, por exemplo, assistir tragédias. E as pessoas choravam. Então, por que você vai ver um filme triste? Por que você vai, né? Mas diz Aristóteles já naquele tempo que a catarse, ela te promovia um deslocamento, porque tá ali o outro vivendo as coisas, não sou eu. Ai, já pensou se fosse eu? E se fosse eu, o que eu faria? Então, esse deslocamento, é ficcionalização da vida. De novo, ele te dá abertura e movimento. Então, literatura é lugar de respiro. Tá com ansiedade? Às vezes, a pior coisa para você ler quando está com ansiedade é justamente um manual de... Como tem um livro que chama A Coragem do mesmo nome, meu Deus. A Coragem de Ser Imperfeito, da Brené Brown. Sim, da Brené Brown. Às vezes, esse livro eu já li ele em 2 momentos da vida. Num, ele me fez mal. Porque a mulher ela é engenheira, não lembro se ela é engenheira ou se ela é assim, dessa galera da economia, ela é do dado, né? E ela começa o livro dizendo, você pode mudar, você vai fazer, você faz assim, você... não deu para mim. Porque me atropelou e muito incisiva, muito ditando regra, sabe? Não deu certo. Num outro momento, me abriu os horizontes, assim, esse passo a passo, sabe? Olha, então que interessante, é melhor eu me vulnerabilizar do que eu ficar o tempo todo querendo controlar a situação. Aí entrou diferente. O livro é o mesmo, o que muda? Muda é a minha disposição para esse livro, para essa voz, entende? Porque a gente vai buscar sempre o que a gente precisa. Então, às vezes, não é a autoajuda, às vezes é a literatura com esse... Na verdade, a autoajuda não alcança esse efeito que a literatura simbólica faz, de te promover um distanciamento da realidade, porque a autoajuda te traz para a tua realidade. Você está ansioso, então vamos respirar 10 vezes, tal. Você, pessoa ansiosa, olha aqui o que eu vou te ensinar. E a literatura, não, ela te leva para um outro lugar. Um protagonista que está passando, sei lá, por uma crise de amor, por uma crise no relacionamento, tá com uma outra coisa. E, sem saber, ele tá te trabalhando, né? Nossa, que interessante. Eu nunca tinha pensado assim, é lógico, né? Eu também não trabalho com isso, mas eu nunca tinha pensado dessa forma. Nossa, achei muito interessante. A Sônia está falando aqui que poderia te ouvir por horas. Achei legal o comentário dela. A Ana também, Ana Prati, nossa amiga lá, que é minha aluna lá no curso, ela está falando que no livro
A Livraria Mágica de Paris, o protagonista E delícia. indica livros para curar a alma. Eles se consideram farmacêutico literário. Ah, que interessante, né? E Dessa a autora. Suzane, Ah, pode falar. tem o Nina Jorge com o maravilhoso Bistrô Francês também. É a história de uma mulher que está num casamento terrível, sabe, assim, quer se matar. E esse livro é uma saga, a saga de alguém que está buscando por si mesmo, a se reencontrar, ver sentido na vida. Então, e é uma linguagem muito deliciosa, muita paisagem. É um livro que tem muita paisagem. Ela vai lá para, eu não lembro se é Noruega. Então, são coisas que te ampliam o horizonte, te dão respiro, sabe? Para você que está, assim, tô paralisado de medo, às vezes, por uma questão na vida, e leio um livro que me leva para uns campos abertos, me leva a dar um rolezinho, entendeu? Vai dar um rolê. Nossa, Aquele rolê que você interessante, não né? tem para fazer fisicamente real, faz no simbólico, né? Nossa, que legal. Muito legal você falar isso, porque eu acho que aqui, com certeza, 90% das pessoas sofrem com ansiedade. Eu acho que é algo que é muito Também, característico desse nosso momento, né? Não só no momento de pandemia, mas já era assim, né? Já muita da gente já velocidade. reclamava por conta da velocidade e etc. E você está trazendo isso para essa live que nem tem esse intuito, né? Mas olha só como que você vai contando a sua história e vai incluindo toda essa perspectiva do uso da literatura para E, essa abstração, né? Deixa eu e eu quero. só fazer mais algumas perguntas, porque assim, a gente já está se Ai, já está encaminhando para o acabando. final da live. Uhum. E Ai, aí eu agora. não consegui ainda perguntar tudo que eu queria, né? Ah, Eu meu queria Deus, saber como desculpa. que você. Nada, imagina. É porque assim a conversa vai acontecendo e se a gente não se der conta, as coisas a gente vai. E se não fosse uma hora essa live, com certeza a gente ficaria aqui por horas conversando. Verdade. Mas só para a gente poder trazer um pouco dessa perspectiva do seu trabalho que você está desenvolvendo. Você diz que já produz conteúdo, né? Conteúdo para Uhum. o Instagram, tem o seu canal no YouTube, tem o seu Isso. podcast, né? E o podcast é Pode. Dito Efeito Literário mesmo. Tudo com o nome do Dito e Feito, e o podcast veicula na rádio da UDESC. São 3 rádios Ai, em que 3 legal. cidades diferentes em Santa Catarina. Me ajuda, meu amor. Nossa, que bacana. E Ah, ele está disponível para a gente pelas plataformas mesmo, isso. Spotify. Eu subo ele para o YouTube, mas ele está disponível no Spotify, nessas outras entregadores de podcast, né? Então, gente, mais um podcast aí de Bíblia para a gente ouvir. E é feito também por uma bibliotecária, né? Vamos Isso. colecionando os podcasts, porque eu sou fã de podcast. Eu já estou correndo atrás dessa já para Então, colocar na minha lista. tu tá comentando desses formatos, né, Mayara? E assim, ó, essa geração, ela tá acostumada ao quadro, à tela, ao recorte das coisas. Então é bem difícil motivar as pessoas a lerem, né? Que a leitura é uma coisa mais demorada, é um hábito lento, é uma lentidão que você traz para a vida, não é rapidez da tela, né? Do fragmento. Exatamente. Então eu imagino que como bibliotecária eu estou entregando um serviço de referência. Eu estou dando a dica, ó, já que você vai ler, ó, aqui uma coisa ótima, ó o que você vai encontrar aqui, aqui você está trabalhando tal questão. E se não ler, se acontecer de não ler, mas ouvir o podcast e ver o vídeo, você já teve contato com aquilo que a literatura mais te agregaria, que é a emoção, sabe? É falar. Literatura que não acrescenta, para mim, não vale muito. Então, assim, se você não leu o livro, mas conseguiu consumir um conteúdo de qualidade sobre humanidade, acho que já está valendo, sabe? Com certeza, isso faz parte da nossa profissão, né? Da nossa atuação. Se a gente não conseguir sair do lugar comum para poder ir além, realmente a gente vai acabar caindo no limbo, né? Que a gente É, já acha que está. A verdade é é, essa. Então, essas iniciativas que saem um pouco do contexto tradicional, ela é importante para que mais pessoas consigam ter essa visão que você está tendo, está exato. trazendo para a gente. Isso é muito importante, assim, com Eu digo certeza que
Eu digo que se a pessoa não lê o livro, ela tem contato com o efeito literário. Por isso que o nome do projeto chama Dito Efeito. Porque se você... Olha, a ideia é que você leia e tenha aí o efeito estético da literatura. Mas se você não lê, que sinta o efeito social e o efeito psíquico, sabe? Por isso chama Dito Efeito Literário. Nossa, muito legal. É, com certeza, né? Tem tudo a ver, o nome perfeito para a proposta. Isso. Gente, eu já estou me encaminhando já para o final da live. Eu queria te agradecer, com certeza, né, por Também, querida. ter dedicado esse pouquinho de tempo para a gente. Foi muito valioso, com certeza. Pode, sinta-se assim abraçada e convidada para voltar outras vezes Oba, em outros adoro, gente. projetos futuros, porque realmente foi muito pouco, gente. Sinceramente, eu fiquei assim com a sensação de que eu queria saber mais. Ai, Eu também, como a Sônia, ficaria aqui te ouvindo por horas. E foi ótimo estar te trazendo aqui nesse coisa simbólico boa. primeiro final de semana de setembro desse mês, que Isso, é um mês também maravilhoso. muito simbólico para você. Olha que coincidência, né? Nossa, foi E eu muito te legal. agradeço desde que a gente começou a conversar, que eu digo para você para mim faz parte de uma leva de bibliotecárias que é o que eu sempre acreditei que fosse a biblioteconomia. Essa coisa, sabe, de botar a cara, de se posicionar, porque a nossa profissão tem essa coisa de muito sem personalidade, né? Pierre Levy, que é o cara da cybercultura, já dizia isso, que o futuro do bibliotecário é ele compartilhar sentidos. Não é ele entregar só aqui, ó, tá aqui o conteúdo, não. É ele dizer o que ele achou do conteúdo, entende? Se implicar no que ele está recomendando. Então você, para mim, é a personificação dessa profissional, assim, é o que eu queria ser. Se eu não fosse o que eu estou sendo agora, que eu também estou gostando. Nossa, mas você é tão inspiradora, meu Deus. Você com certeza aqui já vai ser uma referência para a gente, pela sua atuação à frente do seu tempo, pela sua inspiração, pelo seu nível de conhecimento, profundidade que você tem naquilo que você é no seu nicho, né, na sua área. É, E tem um pessoal aqui já está falando que vai pesquisar sobre biblioterapia, olha só que legal. opa, Gente, delícia. sigam o De Ter Feito Literário, tá? Dito efeito É, literário, gente. sigam em todas as Obrigada. plataformas, não só aqui no Instagram, mas também no YouTube. Siga Isso. lá no Spotify, YouTube, assine lá para você receber, é, né, a notificação aí do podcast dela. E é isso, aí, gente. Queria que você se despedisse aí do pessoal para a live, porque o Instagram tem a mania de fechar a gente, né? Então, eu tá. quero E daí, deixar esses últimos minutos para você. ai, que alegria. Então, eu vou agradecer. Eu acho assim que a gente está. É um encontro de pessoas que se encontraram na profissão aqui, né? Então, somos duas bibliotecárias que se realizaram na biblioteconomia. Eu torço que isso sirva de inspiração. Tem aí os percalços, mas isso não é para desabonar a profissão nem nada, é apenas. Inclusive, tem quem siga se encontrando na normatização, né? Eu tenho colegas da biblioteconomia que são, assim, é, trabalham mais com pesquisa, com a norma, também, gente. Agora, vamos falar de diversidade, não de universalidade. A gente não precisa ser todo mundo igual. E que bom que a gente conseguiu caminhos, né? Te admiro por você ser essa comunicadora. Eu adoro esse aspecto da comunicação. Então, quem se propõe a ser bibliotecário social media é um bibliotecário comunicador. E a gente é primo irmão de jornalismo, né, gente? Então, assim, fazemos jus a esse parentesco com o jornalismo, né, Mayara? Bem Com feliz. certeza. E se vocês tiverem interesse, a gente marca outras, podemos aprofundar a coisa da biblioterapia. Joia? Obrigada por Com tudo, certeza. Com certeza eu vou te pela chamar para outros consideração, pelo projetos. tempinho. Dito Eu que efeito agradeço literário, demais. que a literatura dá. Adorei. Amei, amei. Gente, Ai, então ai, eu vou me chegou. despedir também. Um abraço, agradecer a todo mundo que ficou aqui e assistiu a gente. Quem chegou depois, a live vai ficar salva, tá? E sigam o Dito Efeito Literário nas mídias sociais. Um beijo
Um abração. Beijo. Um ótimo sábado para todo mundo. Tchau, tchau.